Peço que digam isso na minha cara. Essa frase foi dita pelo Papa Francisco durante uma entrevista lá nos Estados Unidos e seria uma resposta aos críticos de sua agenda progressista lá no Vaticano. Na Espanha, um ataque terrorista a 2 igrejas deixa pelo menos um morto e uma pessoa gravemente ferida. Isso a gente vai entender no programa de hoje. E também, lá nos Estados Unidos, Donald Trump terá suas contas reativadas no Facebook e no Instagram. Este é o Conexão Londres com Ivan Kleber de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e a gente se vê logo depois da vinheta. Vaticano. O Papa Francisco I deu uma entrevista para a Associated Press lá nos Estados Unidos e aproveitou para trazer ali algumas respostas aos seus críticos de sua agenda assim chamada progressista. E uma frase chamou a atenção. Vamos a ela. Abre aspas aqui para o Papa Francisco. Peço que digam isso na minha cara. Assim nós crescemos juntos, não é? Fecha aspas. Bom, acredita-se que essa mensagem, essa frase, seja diretamente para 2 pessoas em específico. A primeira delas, Georg Gainswein, que escreveu um livro, publicou, melhor dizendo, um livro depois da morte do Papa Bento XVI. E o livro traz críticas ao papado do Papa Francisco. E também a segunda pessoa seria o cardeal Gerhard Miller, que também publicou um livro depois da morte do Papa Bento XVI. Sendo assim, com essa declaração, o Papa Francisco acaba de alguma maneira expondo ao mundo uma divisão interna dentro do Vaticano e quem sabe e até mesmo dentro do mundo católico em relação ao seu papado. Não é segredo que muitas pessoas não estão contentes com aquilo que nós chamamos de agenda progressista, né, do Papa Francisco, e ele aproveitou então para dar uma indireta a essas 2 pessoas, né, o arcebispo e ao cardeal, para que não façam isso através de livros, jornais, artigos, revistas, porque não é só esses 2 livros não, tem muita gente escrevendo sobre isso, principalmente depois da morte do Papa Bento XVI. Na minha humilde opinião, seria mais fácil ele chamar os 2 para conversarem lá no Vaticano, sem expor toda essa situação, e aqui humildemente eu acredito que o Papa Francisco errou no tom. Ou então, ele poderia também escrever um livro refutando o que está escrito no livro dos outros 2, não é? Essa é a minha opinião sobre essa questão do Vaticano. Gostaria de saber a sua opinião também aqui nos comentários, tá certo? Espanha. Um ataque terrorista a 2 igrejas chocou o país e toda a comunidade cristã. O ataque aconteceu na cidade de Algeciras, ou Algeciras, em 2 igrejas. A igreja de San Isidro e Las Palmas, que estão a 300 metros de distância uma da outra. O autor do atentado foi um cidadão de origem marroquina de 25 anos de idade que já está preso. Ele primeiro foi em uma igreja e depois foi na outra, onde ele matou uma pessoa, um sacristão, e atacou um padre de 74 anos durante a Eucaristia. Ele deu uma facada no pescoço do padre, que está em estado grave no hospital. Este cidadão ele estava de forma irregular na Espanha e já aguardava o processo para ser deportado do país, exaltando aí também essa questão da imigração sem controle. Muitos criticam a Giorgia Meloni por tentar barrar isso na Itália e a gente acaba tendo aí essa questão. Bom, mais detalhes sobre o atentado. Esse rapaz, ele estava gritando, fazendo um grito bem conhecido, né? Que Alá é grande, e também algumas testemunhas disseram que aquelas pessoas que estavam na igreja eram infiéis e que deveriam praticar a fé islâmica. Bom, não deixando muitas dúvidas aí sobre a motivação do ataque. Esse ataque lembra muito o que aconteceu no final de outubro de 2020, no sul da França, onde também ali nós tivemos essa motivação e inclusive uma senhora brasileira acabou morrendo, né, em virtude desse ataque, com muitas semelhanças, com uma faca dentro da igreja, enfim, o padre também sendo atacado na época. E vamos ver aí como fica a questão deste padre espanhol, desse senhor de 74 anos que sofreu esse ataque, não é? Infelizmente, essas notícias
são cada vez mais comum no continente europeu esse ataque dentro de igrejas e comunidades cristãs. Estados Unidos. A empresa que administra o Facebook e o Instagram, a Meta, anunciou nesta quarta-feira, dia 25, que está restabelecendo, que vai restabelecer dentro de algumas semanas, as contas, os perfis do ex-presidente americano Donald Trump. Ele foi banido em janeiro de 2021 das plataformas e agora a Meta anunciou então que ele vai voltar, mas ele terá ali que respeitar alguns parâmetros, algumas regras das empresas. Donald Trump, tão logo saiu o anúncio, foi na sua própria rede social, a Truth, dizer que isso jamais deveria acontecer com um presidente americano que esteja no cargo, ou com qualquer outra pessoa que não mereça. Ele não deixou claro ali se ele vai voltar a fazer publicações e interagir nessas duas redes, mas ele fez essa crítica, que isso jamais deveria ter acontecido. Lembrando que o Twitter já restabeleceu a conta do Donald Trump, ele tem aproximadamente 90 milhões de seguidores lá no Twitter, mas até agora ele não se manifestou por lá. Ele, enfim, criou a sua própria rede social, aí, a Truth, que eu acredito que já esteja funcionando em vários países fora dos Estados Unidos. Aqui no Reino Unido eu sei que está funcionando. E ele simplesmente não deu nenhuma indicação então se ele vai usar ou não. O fato é que é importante para ele. Como nós comentamos essa semana, ele aparece em primeiro em várias pesquisas e para um candidato é sempre bom que se fale dele. E quer queira que não, essa notícia acaba sendo muito interessante, mesmo ele estando fora das plataformas, ele acaba gerando notícias relacionadas a essas plataformas. Para um candidato, esse é o melhor cenário possível. Ele acaba não se envolvendo em nenhuma polêmica e o nome dele acaba circulando. E aí? Estou curioso também para saber a sua opinião. Será que o Laranjão vai voltar aí a fazer as suas publicações no Facebook e no Instagram? Deixe nos seus comentários aí, tá certo? Quero agradecer muito a audiência. Este foi o Conexão Londres com Ivan Kleber de hoje, desta sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2023. Muito obrigado a todos. Deixa o like, compartilha. Vamos ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, se possível, tá certo? Conto muito com a sua ajuda. Até o próximo.